E aí galera, beleza? Papo nada sério entrando no ar, especialmente para vocês. Então, ó, corre lá, rapidinho, deixa o seu like. Quem não for inscrito, se inscreve agora. E no final do vídeo, deixe seu comentário, porque vai ser muito importante. Até que ponto de fato nós estamos levando a sério toda essa promoção em cima do coronavírus, do Covid-19? Estamos guardando bem as recomendações que estão sendo nos dadas? Gente, o vídeo de hoje vai falar sobre um tema que tem tudo a ver com a situação que nós estamos passando hoje. Trata-se da gripe espanhola. Há exatos 100 anos terminava ou chegava ao fim uma das maiores pandemias que a humanidade já enfrentou. Se não foi a maior, né? Considerada inclusive a maior do século XX. Que lições nós podemos tirar daquele evento, daquela situação, para aplicarmos hoje, uma vez que nos encontramos em situação praticamente similar? Preste atenção nos vídeos e tire a sua conclusão. No final, ó, deixa seus comentários, tá bom? Mas desde já eu agradeço o like para fortalecer nosso canal, para que a gente possa rodar outros vídeos posteriores. Então vamos lá, o tema da semana: os 100 anos do fim da gripe espanhola. Em outubro de 1918, a Primeira Guerra Mundial ainda não havia terminado. E, embora os conflitos tivessem diminuído consideravelmente, a imprensa mundial ainda não podia fazer a cobertura de nenhum fato inerente a ela, uma vez que havia sido implantada uma censura de guerra. Mas, na Espanha, que estava neutra no conflito, a sua imprensa teve toda a liberdade de fazer a cobertura e noticiar alguns fatos que estavam acontecendo. Aliás, foi justamente por conta disso que nós aqui no Brasil, naquela época, ficamos a par de algumas coisas que ocorreram durante a Primeira Guerra Mundial. Outro fato que chama a atenção é que foi pela imprensa espanhola que o mundo passou a ter conhecimento de uma epidemia, inicialmente, que veio se tornar uma grande pandemia, que estava fazendo pessoas adoecerem e morrerem em números alarmantes. Se você pensou na gripe espanhola, você acertou. De fato, foi uma pandemia que assolou todo o mundo naquela época. Muitas pessoas, sem saber o que fazer, ficavam desesperadas ao verem que poderiam ser a próxima vítima e estarem contaminadas a qualquer momento. Outros contam relatos de pessoas que ali, na sua frente, sãos, de repente caíam. Mas então, qual era a causa da gripe espanhola? Segundo os pesquisadores, ela era uma mutação, ou foi uma mutação, do vírus que causa a gripe, o H1N1 ou simplesmente influenza. Só que essa variação, essa mutação, era potencialmente fatal, podendo matar em questões de minutos. Para os historiadores, inclusive para essa pessoa que vos fala, não há um local determinado, um local onde você diga foi ali. O fato é que existem três teorias das possibilidades no surgimento dos primeiros casos de gripe espanhola. Mas a teoria mais aceita é de que ele teve início lá no interior dos Estados Unidos, mais precisamente no estado do Kansas, onde soldados americanos em treinamento para a Primeira Guerra Mundial acabaram se contaminando devido a um primeiro caso surgido naquela localidade. A partir dali, os soldados que foram embarcados para o fronte de guerra lá na Europa acabaram então espalhando entre os combatentes de outros países o vírus, o que desencadeou um processo forte e de difícil controle naquela época. Então você deve estar achando que a gripe espanhola surgiu na Espanha, certo? Errado. Na verdade, a Espanha, ou a imprensa espanhola, ela foi tão ativa em divulgar e fazer a cobertura desses casos em várias partes do mundo, que nada mais, nada menos, mais justo do que batizar o nome da doença como gripe espanhola. Que batismo estranho, né? Batizar o nome de uma doença com o fato da empresa ter coberto as notícias em torno dela. Mas enfim, esse foi o fato dela ter sido chamada de gripe espanhola. Mas se ela não surgiu na Espanha, onde foi que ela surgiu? Mas você deve estar me perguntando, a gripe espanhola chegou ao Brasil? Chegou, gente, e de uma forma devastadora.
Ela, tudo que indica, ela entrou aqui no Brasil através do navio europeu Demerara, que desembarcou passageiros no porto de Recife e Salvador, vindo para o Rio de Janeiro. Aliás, o Rio de Janeiro foi a cidade onde mais morreram pessoas contaminadas com o vírus da gripe espanhola. Determinar quantas pessoas realmente morreram. Vocês terem uma ideia, dados vindos da Ásia e da África do Sul foram considerados incompletos, porque o que passaram de fato não correspondia a uma real projeção do número de pessoas que haviam morrido. Então, especialistas do assunto que consideram que a mortandade foi bem maior do que 50 milhões, podendo ter chegado até 100 ou 120 milhões de pessoas por conta de 2 anos de pandemia. E as medidas de contenção utilizadas para evitar que a doença se espalhasse? Na verdade, gente, o que nós estamos acompanhando hoje nos noticiários no Brasil afora, mundo afora, provam justamente que as medidas que hoje são adotadas, elas não funcionam em muitas partes porque há boicote. Lá naquela época, medidas iguais foram tomadas, como isolamento, o uso de máscaras, evitar se tocar, se abraçar. Só que, infelizmente, as pessoas, assombradas com o que estava acontecendo, e outras que não davam tanta importância, acabavam descumprindo todas as medidas de segurança que eram adotadas pelas autoridades sanitárias. E o resultado vocês viram, né? Muitas pessoas morreram. Segundo especialistas, a cada 30 ou 35 anos. Diante dessa situação, que avanços significativos a ciência médica fez para tentar, inclusive, antever, né, a chegada de um supervírus, como foi o da gripe espanhola, como está sendo agora do Covid-19 ou coronavírus? O fato é que, infelizmente, a humanidade não tem conseguido lidar satisfatoriamente com adventos iguais a estes. E a preocupação? Essa vai continuar durante muito tempo, porque enquanto houver a possibilidade da humanidade ser atingida por vírus ou supervírus iguais aos dois citados e principalmente ao da reportagem de hoje, nós não estaremos tranquilos. Então, o que fazer? Pessoal, sinceramente, a palavra de ordem ainda é prevenção. Sim, porque nos casos citados, na própria gripe espanhola e em outras pandemias que a humanidade já passou, algumas coisas foram observadas. Uma delas diz respeito à higiene, a forma como as pessoas lidam com isso no seu dia a dia. Tratar do lixo, saber onde colocá-lo. Muitos hoje ainda têm dificuldades em, por exemplo, desapropriar locais para se fazer um aterro público. Tratar o lixo como lixo, sim, no seu devido lugar. E nós, pessoalmente, como estamos lidando com a nossa higiene pessoal? Como estamos lidando com a higiene da nossa casa? Tudo isso são fatores preponderantes para que nós possamos nos prevenir. E é claro, diante de situações como essas que surgem, seguir as orientações das autoridades sanitárias e médicas, também as orientações do governo local, são primordiais para que a preservação da vida aconteça. Caso contrário, podemos cair na ilusão de que isso é passageiro, isso vai acabar rápido. Acabar pode, rápido, dependerá da atitude que nós tivermos diante de fenômenos como esses. Brincar com coisa séria não é bom, principalmente quando o risco maior é a perda da vida. Que exemplos como a pandemia da gripe espanhola possam nos dar um alento agora diante da situação que nós enfrentamos com o coronavírus. Se nós tivermos a consciência de que o que poderia ter sido feito lá e não foi feito, o que custou a vida de milhões, vamos deixar de fazer agora? Fica a questão. Cabe a cada um de nós refletirmos bem em nossas atitudes, em nossos atos e no que queremos fazer de fato para preservar não só a nossa vida, mas a vida das pessoas que nós amamos e das pessoas que nós não conhecemos, mas que por tratarmos a situação como séria e fazermos a nossa parte, também terão a vida preservada.
Galera, esse foi o nosso papo nada sério de hoje, porém muito sério. O assunto requer de fato reflexões e queremos fazer para que nós possamos mais do que nunca continuar a respirar bem, viver, que é o mais importante. Um beijo, forte abraço para vocês e até a próxima semana. Tchau.